Existe uma história antiga, tão antiga que muitos a consideram apenas um mito ou uma lenda passada de geração em geração. É a história de um homem chamado Noé, de uma arca gigantesca, de animais entrando dois a dois, e de águas que cobriram toda a terra. Para muitos, essa narrativa pertence ao reino das fábulas infantis, ilustrada em livros coloridos para crianças, simplificada ao ponto de perder seu verdadeiro significado. Mas e se essa história antiga carregasse verdades profundas sobre nosso presente e nosso futuro? E se o dilúvio não fosse apenas um evento do passado distante, mas um aviso solene sobre padrões que se repetem na história humana? E se ignorarmos as lições dessa narrativa por nossa própria conta e risco? O objetivo deste texto é explorar o que a história do dilúvio nos revela sobre questões fundamentais que muitas pessoas preferem ignorar: a realidade do julgamento divino, os sinais de alerta que precedem grandes catástrofes, e principalmente, o que tudo isso significa para o fim dos tempos que tanto as escrituras religiosas quanto eventos contemporâneos parecem apontar. Não importa se você acredita na literalidade histórica do dilúvio ou se o vê como uma narrativa simbólica. O que importa são os padrões que essa história revela, os paralelos que estabelece com nosso tempo, e os avisos que oferece para aqueles dispostos a ouvir. O mundo antes do dilúvio, um espelho do nosso tempo. Para entender o que o dilúvio revela sobre o fim, precisamos primeiro compreender o mundo que existia antes das águas subirem. As escrituras antigas nos fornecem um retrato fascinante e perturbador daquele período. A narrativa bíblica descreve um mundo em profunda corrupção moral e espiritual. O livro de Gênesis afirma que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Não se tratava de pecados ocasionais ou falhas humanas comuns. O texto descreve uma sociedade sistematicamente voltada para o mal, onde a violência e a injustiça haviam se tornado a norma, não a exceção. Mas havia algo ainda mais perturbador. O texto menciona que os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens, gerando os Néfilim, seres descritos como valentes e homens de fama. Embora haja debate sobre o significado exato dessa passagem, ela sugere uma transgressão de limites fundamentais, uma mistura de dimensões que não deveriam se misturar, uma perversão da ordem natural estabelecida por Deus. O resultado foi uma civilização que, apesar de possivelmente avançada em certos aspectos, estava espiritualmente corrompida até a medula. A maldade não era apenas comum, era universal. Apenas um homem, Noé, encontrou graça aos olhos do Senhor, em meio a toda aquela geração. Agora, pare e reflita. Esse cenário soa familiar? Vivemos em uma época de avanços tecnológicos extraordinários. Temos computadores no bolso mais poderosos que os que levaram o homem à Lua. Podemos nos comunicar instantaneamente com pessoas do outro lado do mundo. A medicina alcançou progressos notáveis. Cientistas decodificaram o genoma humano e agora manipulam a própria estrutura da vida. No entanto, paralelamente a esses avanços, testemunhamos uma erosão moral e espiritual alarmante. A violência urbana atinge níveis assustadores em muitas cidades. O tráfico humano escraviza milhões. A pornografia se tornou uma epidemia acessível a crianças. A família tradicional está sob ataque constante. Valores que por milênios foram considerados fundamentais para a sociedade agora são ridicularizados e descartados. Mais perturbador ainda são as tentativas contemporâneas de transgredir limites fundamentais da natureza. Experimentos genéticos criam híbridos entre espécies. Cientistas trabalham para criar inteligências artificiais que possam superar a humana. Há aqueles que promovem o transhumanismo, a fusão entre homem e máquina. Alguns até falam seriamente sobre melhorar o ser humano através da engenharia genética, brincando de Deus com a própria essência da humanidade. As semelhanças são inegáveis e profundamente inquietantes. Os avisos ignorados. A pregação de Noé. Um dos aspectos mais trágicos da história do dilúvio é que ele não veio sem aviso. Segundo a tradição judaico-cristã, Noé é chamado de pregador da justiça. Enquanto construía a arca, ele alertava seus contemporâneos sobre o julgamento iminente. Imagine a cena: um homem construindo uma embarcação colossal em terra seca, longe de qualquer corpo d'água significativo, alertando sobre uma inundação global que destruiria toda a vida na Terra.
Qual foi a resposta das pessoas? Zombaria, incredulidade, indiferença. É fácil imaginar os argumentos que devem ter usado. Nunca houve uma inundação assim antes, por que haveria agora? Você está sendo alarmista. A natureza sempre segue seus padrões estabelecidos. Você é um fanático religioso tentando assustar as pessoas. Continue vivendo em seu mundo de fantasia enquanto nós aproveitamos a vida real. Dia após dia, ano após ano, Noé continuou seu trabalho. A arca foi tomando forma, uma estrutura impossível de ignorar. No entanto, as pessoas continuaram com suas vidas normais, comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, como Jesus mesmo descreveria séculos depois. Não eram necessariamente atividades más em si mesmas, mas representavam uma completa despreocupação com as realidades espirituais e o julgamento vindouro. Eles tinham todos os avisos necessários. Tinham um profeta alertando-os. Tinham uma evidência física gigantesca sendo construída diante de seus olhos. Tinham tempo suficiente para se arrepender e mudar. Mas escolheram ignorar tudo isso até que fosse tarde demais. Segundo o relato bíblico, Noé levou aproximadamente 120 anos construindo a arca. Mais de um século de avisos. Gerações inteiras cresceram vendo aquela estrutura sendo erguida, ouvindo as advertências, e ainda assim permaneceram incrédulas. Novamente, isso não soa assustadoramente familiar? Há séculos, pregadores, profetas e estudiosos das Escrituras têm alertado sobre um julgamento final vindouro. As próprias Escrituras estão repletas de profecias sobre os últimos dias. Os sinais descritos para preceder o fim estão se cumprindo diante de nossos olhos. Terremotos em diversos lugares, guerras e rumores de guerras, falsas religiões proliferando, amor esfriando, apostasia generalizada, Israel restabelecido como nação, conhecimento aumentando exponencialmente, a capacidade de toda carne ser destruída, algo impossível até a era nuclear. E qual é a resposta da maioria? A mesma de sempre. Pessoas têm falado sobre o fim do mundo há séculos e nada aconteceu. Você está sendo sensacionalista. Viva sua vida e não se preocupe com essas coisas. A ciência resolverá nossos problemas. Religião é o ópio do povo. Pedro, um dos apóstolos de Jesus, profetizou especificamente sobre essa atitude. Ele escreveu: virão nos últimos dias escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Em outras palavras, haveria pessoas nos últimos dias que zombariam da própria ideia de um julgamento vindouro, argumentando que tudo sempre foi igual e sempre será igual. Eles ignorariam deliberadamente os avisos, assim como as pessoas nos dias de Noé ignoraram. O julgamento adiado, misericórdia e paciência divina. Um aspecto crucial da história do dilúvio que revela algo profundo sobre o caráter de Deus é o longo período entre o anúncio do julgamento e sua execução. Deus não destruiu a humanidade impulsivamente ou por capricho. Ele esperou. Ele foi paciente. Ele deu tempo abundante para o arrependimento. Esse padrão de paciência divina é visto repetidamente nas Escrituras. Deus esperou 400 anos antes de julgar os amorreus, dando-lhes tempo para se arrependerem. Ele enviou profeta após profeta para Israel e Judá antes de permitir sua conquista e exílio. Ele esperou 40 anos após a rejeição e crucificação de Jesus antes de permitir a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Por que Deus espera tanto? A resposta é encontrada na própria natureza divina. As Escrituras declaram que Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, e que Ele é tardio em iras e grande em misericórdia. A paciência de Deus não é fraqueza, é expressão de seu amor e desejo de que as pessoas se voltem para Ele. No entanto, essa paciência tem um limite. Há um ponto além do qual a misericórdia dá lugar à justiça, onde a porta da oportunidade se fecha. Nos dias de Noé, esse momento chegou quando Deus disse: entra na arca, tu e toda a tua casa. Depois que Noé, sua família e os animais entraram, o próprio Deus fechou a porta. A partir daquele momento, não havia mais como entrar, não importa quanto alguém batesse ou implorasse. O texto bíblico afirma que após a porta ser fechada, as fontes do grande abismo se romperam,
e as janelas do céu se abriram. A chuva começou e não parou por 40 dias e 40 noites. As águas subiram até cobrir as montanhas mais altas. Todo ser vivo que respirava fora da arca pereceu. Imagine o terror daqueles que haviam zombado de Noé. Imagine a realização horrorizada de que os avisos eram verdadeiros. Imagine-os tentando nadar até a arca, batendo em suas paredes, implorando para entrar, enquanto as águas subiam inexoravelmente. Mas era tarde demais. A porta estava fechada. Essa é uma das revelações mais assustadoras do dilúvio sobre o fim. Haverá um momento em que será tarde demais. Jesus fez essa mesma advertência na parábola das 10 virgens, onde 5 prudentes entraram para as bodas e 5 insensatas ficaram do lado de fora, batendo na porta e ouvindo as palavras aterradoras: "Não vos conheço." Hoje, vivemos no período de paciência divina. A porta da graça ainda está aberta. O convite para entrar na arca da salvação através de Jesus Cristo ainda está estendido. Mas essa paciência não durará para sempre. Haverá um dia, e ninguém sabe quando, em que a porta se fechará. E então será tarde demais. A arca, símbolo de salvação e separação. A arca em si é um dos elementos mais fascinantes e simbólicos de toda a narrativa. Era uma estrutura enorme, com dimensões que os engenheiros modernos reconhecem como proporcionalmente perfeitas para estabilidade em águas turbulentas. Não tinha leme, velas ou remos. Não foi projetada para navegar, mas simplesmente para flutuar e proteger seus ocupantes. A arca tinha apenas uma porta, e essa porta estava no lado. Não havia muitas entradas ou caminhos alternativos para entrar. Havia um só caminho para a salvação, e esse caminho requeria humildade. Você precisava se curvar para entrar. Dentro da arca, havia distinção entre os níveis, mas todos estavam igualmente seguros. O rei e o servo, o rico e o pobre, todos teriam perecido igualmente nas águas. A arca não fazia distinção baseada em status social, riqueza ou realizações. Apenas uma coisa importava: estar dentro ou fora dela. Muitos estudiosos das Escrituras veem a arca como um tipo ou símbolo profético de Jesus Cristo. Assim como havia apenas uma arca para a salvação das águas do julgamento, Jesus declarou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Assim como a arca foi coberta com piche, a palavra hebraica é kafar, que significa cobrir, e é a mesma raiz da palavra para expiação. Jesus nos cobre com seu sangue expiatório. A arca também representa separação. Aqueles que entraram tiveram que se separar do mundo que estavam prestes a deixar para trás. Eles não podiam levar consigo o estilo de vida, os valores ou as práticas do mundo corrupto. Era uma ruptura completa. Esta é uma verdade que muitos hoje preferem ignorar. A salvação genuína envolve não apenas acréscimo, ganhar vida eterna, mas também subtração, abandonar o velho modo de viver. Paulo escreveu: "Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo." Muitos querem os benefícios da salvação sem a transformação que ela exige. Querem segurança do julgamento sem santidade de vida. Querem céu sem renunciar ao mundo. Mas a arca não permitia isso. Era tudo ou nada, dentro ou fora, salvo ou perdido. Não havia meio termo. Essa é outra revelação crucial do dilúvio sobre o fim. Não haverá meio termo. Jesus disse que quando ele voltar, 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Haverá separação absoluta entre aqueles que pertencem a Cristo e aqueles que não pertencem. O dilúvio e os últimos dias, as próprias palavras de Jesus. O que torna a história do dilúvio particularmente relevante para discussões sobre o fim dos tempos não são apenas as interpretações de estudiosos ou teólogos, mas as próprias palavras de Jesus Cristo. Em Mateus 24, quando os discípulos lhe perguntaram sobre os sinais de sua vinda e do fim dos tempos, Jesus não apenas listou diversos sinais, mas também fez uma comparação direta e específica. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Essas palavras de Jesus estabelecem um paralelo deliberado e explícito entre os dias de Noé e os dias que precederão seu retorno. Não são especulações de interpretações alegóricas, são declarações diretas do próprio Jesus. O que exatamente Jesus quis dizer com essa comparação? Vários elementos se destacam. Primeiro, a normalidade da vida diária. As pessoas nos dias de Noé não estavam necessariamente engajadas em atividades obviamente malignas todas as horas do dia. Elas estavam ocupadas com as rotinas normais da vida: comer, beber, casar. O problema não eram essas atividades em si, mas a completa despreocupação com as realidades espirituais e o julgamento iminente. Hoje, vemos exatamente o mesmo padrão. A vasta maioria das pessoas está completamente absorvida nas preocupações mundanas. Trabalho, dinheiro, entretenimento, relacionamentos, carreira, estas coisas dominam pensamentos e agendas. Questões eternas, destino espiritual, o propósito final da existência. Tudo isso é empurrado para as margens da consciência, se considerado de todo. Segundo, a surpresa do julgamento. Jesus enfatiza que as pessoas não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Apesar de todos os avisos, apesar da arca gigantesca, apesar das décadas de pregação de Noé, quando o julgamento finalmente veio, pegou-os de surpresa. Eles estavam tão convencidos de que nada mudaria, tão investidos em suas rotinas diárias, que foram incapazes ou não quiseram ver os sinais. Paulo escreveu sobre o dia do Senhor vindo, como ladrão na noite, e que quando as pessoas estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. O elemento surpresa não é porque Deus não avisou, mas porque as pessoas escolheram ignorar os avisos. Terceiro, a universalidade do julgamento. O dilúvio os levou a todos, exceto aqueles na arca. Não houve escapatória para aqueles que estavam fora. Não importava quão ricos, poderosos ou bem conectados fossem. Não importava se eram boas pessoas segundo padrões humanos. Não importava se tinham intenções sinceras ou se simplesmente estavam confusos. Todos que estavam fora da arca pereceram. Jesus está dizendo que o mesmo acontecerá quando ele voltar. Haverá dois grupos de pessoas, e apenas dois: aqueles que estão na arca, salvos através de Cristo, e aqueles que estão fora. Não haverá zonas cinzentas ou categorias intermediárias. Lucas registra Jesus fazendo uma declaração ainda mais forte. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Aqui Jesus conecta não apenas os dias de Noé, mas também os dias de Ló em Sodoma, estabelecendo um padrão consistente de sociedades corruptas, avisos ignorados, e julgamento repentino. Os sinais convergentes. Porque nossa geração é única ao longo da história, muitas gerações acreditaram que estavam vivendo nos últimos dias. E com razão, os cristãos sempre foram instruídos a viver em expectativa vigilante do retorno de Cristo. No entanto, há razões objetivas e convincentes para acreditar que nossa geração pode de fato estar mais próxima do cumprimento final das profecias do que qualquer outra antes. Considere alguns fatos sem precedentes sobre nossa época. Israel como nação. Pela primeira vez em quase 2000 anos, Israel foi restabelecido como nação, 1948, e retomou o controle de Jerusalém, 1967. Numerosas profecias bíblicas sobre os últimos dias dependem de Israel existir como nação. Por quase 2 milênios, essas profecias pareciam impossíveis. Agora não mais. Capacidade de destruição global. Jesus profetizou que, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Até a era nuclear, isso era tecnicamente impossível. Hoje, temos armas suficientes para destruir toda a vida na Terra várias vezes. Comunicação global instantânea. O livro de Apocalipse descreve o mundo inteiro testemunhando certos eventos simultaneamente e comércio global sendo interrompido instantaneamente. Até recentemente, isso era inconcebível. Hoje, é nossa realidade diária através da internet, satélites e redes globais. Apostasia generalizada. Paulo profetizou que os últimos dias seriam marcados por uma grande apostasia, com pessoas tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Testemunhamos hoje igrejas inteiras abandonando doutrinas fundamentais da fé cristã,
abraçando o relativismo moral e buscando aceitação cultural em vez de fidelidade bíblica. Aumento do conhecimento. O profeta Daniel foi informado de que nos últimos dias, o conhecimento se multiplicará. O conhecimento humano levou séculos para duplicar até a era industrial. Agora duplica a cada poucos anos. Avanços tecnológicos aceleram exponencialmente. Preparação para governo mundial. O livro de Apocalipse descreve um sistema de governo global nos últimos dias sob o Anticristo. Pela primeira vez na história, temos estruturas em lugar, ONU, organizações internacionais, tratados globais, que poderiam facilitar tal sistema. Há cada vez mais chamados por governança global, para enfrentar problemas como mudança climática, pandemias e conflitos internacionais. Marca da besta tecnologicamente viável. Apocalipse 13 descreve um sistema onde ninguém pode comprar ou vender sem uma marca específica. Por milênios isso pareceu místico e inexplicável. Hoje, com tecnologia de chips RFID, pagamentos digitais, moedas digitais de bancos centrais e sistemas de crédito social, como na China, vemos exatamente como tal sistema poderia funcionar. Convergência de sinais. O que torna nossa geração única não é apenas a presença de sinais individuais, mas sua convergência simultânea. É como assistir peças separadas de um quebra-cabeça profético se juntarem ao mesmo tempo. Isso não significa necessariamente que o fim está a dias ou meses de distância. Jesus deixou claro que não sabemos o dia nem a hora. Mas significa que temos razões mais objetivas do que qualquer geração anterior para crer que estamos nos aproximando do cumprimento final das profecias. O que muitos ignoram, realidades desconfortáveis a certas verdades sobre o dilúvio e o que ele revela sobre o fim que muitas pessoas, inclusive muitos que se consideram religiosos, preferem ignorar. Estas realidades são desconfortáveis, perturbadoras até, mas são essenciais para entender a mensagem completa. Realidade 1. O julgamento é real e literal. Muitos hoje, mesmo entre cristãos professos, tentam suavizar ou espiritualizar o conceito de julgamento divino. Dizem que é apenas metafórico, que um Deus de amor nunca julgaria ou puniria realmente as pessoas. Argumentam que histórias como o dilúvio são apenas lições morais, não eventos históricos ou indicações de julgamentos futuros reais. No entanto, esta não era a visão de Jesus. Ele tratou o dilúvio como evento histórico literal e o usou como advertência sobre julgamento futuro literal. Pedro também escreveu que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, usando isso como garantia de que Deus sabe reservar os injustos para o dia do juízo. O julgamento não é uma invenção de pregadores manipuladores tentando assustar as pessoas. É uma doutrina central das Escrituras, ensinada consistentemente do Gênesis ao Apocalipse, e enfatizada pelo próprio Jesus repetidamente. Realidade 2. A maioria será perdida, não salva. Esta é talvez a verdade mais difícil de aceitar. Jesus disse explicitamente: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nos dias de Noé, apenas 8 pessoas foram salvas de uma população mundial inteira. Jesus indica que as proporções no fim serão similarmente desequilibradas. Não porque Deus deseje que as pessoas pereçam, mas porque a maioria escolhe rejeitar sua provisão de salvação. Esta realidade é ignorada ou negada por aqueles que promovem universalismo, a ideia de que todos eventualmente serão salvos, ou que acreditam que boas pessoas, de todas as religiões irão para o céu. Mas Jesus foi claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Realidade 3. Sinceridade não é suficiente. É possível que muitos dos que pereceram no dilúvio eram pessoas sinceras vivendo segundo sua melhor compreensão. Talvez alguns pensassem que estavam fazendo o que era certo. Mas sinceridade sem verdade é fatalmente inadequada. Paulo escreveu sobre seus compatriotas judeus: dou-lhes testemunho de que têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Eles eram sinceros, mas sincerizamente errados. Isso não impediu sua rejeição do Messias de ter consequências trágicas. Hoje, muitos acreditam que se forem boas pessoas, e sinceras em suas crenças, seja qual for sua religião ou falta dela, estarão bem.
Mas a história do dilúvio, e as palavras de Jesus, sugerem o contrário. Havia apenas uma arca, um meio de salvação. Sinceridade em seguir outro caminho não mudava essa realidade. Realidade 4. O tempo está se esgotando. A paciência de Deus nos dias de Noé eventualmente chegou ao fim. A porta da arca fechou. Não houve segunda chance ou tempo de decisão prolongado após o início do dilúvio. Hebreus 9:27 da manhã declara: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não há indicação nas Escrituras de oportunidades pós-morte para mudança de destino. A ideia de purgatório ou reencarnação não tem suporte bíblico. Esta vida é nossa oportunidade. Jesus contou várias parábolas enfatizando a urgência de estar preparado porque não sabemos quando o fim virá. O noivo chegou enquanto as virgens insensatas foram procurar azeite. O Senhor retornou enquanto o servo estava espancando seus conservos. O ladrão veio quando não era esperado. Paulo escreveu: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não amanhã. Não, eventualmente. Agora. Realidade 5. Neutralidade não é opção. Muitos hoje tentam evitar a questão de Jesus e salvação permanecendo neutros ou abertos a possibilidades. Mas nos dias de Noé, não havia posição neutra. Você estava dentro da arca ou fora. Quando o dilúvio veio, aqueles que eram abertos, ou indecisos, ou ainda pensando sobre isso, pereceram tanto quanto os que rejeitavam ativamente. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ele não deixou opção para neutralidade confortável. C.S. Lewis, famoso autor cristão, escreveu que Jesus não nos deixou essa opção. Ou ele é quem disse ser o Filho de Deus, o único caminho de salvação, e devemos aceitá-lo, ou ele era louco ou mentiroso, e devemos rejeitá-lo. Mas não podemos racionalmente dizer que era apenas um bom professor moral, enquanto ignoramos suas reivindicações radicais sobre si mesmo. A esperança em meio ao julgamento. A provisão de Deus. Embora grande parte deste texto tenha focado nas realidades sóbrias e advertências do dilúvio, seria gravemente incompleto terminar sem enfatizar a esperança tremenda que a história também revela. O dilúvio não é apenas uma história sobre julgamento, é fundamentalmente uma história sobre salvação. Antes de enviar o julgamento, Deus providenciou um meio de escape. Ele instruiu Noé a construir a arca com especificações precisas. Ele preservou Noé e sua família. Ele trouxe os animais para a arca. Ele fechou a porta, protegendo-os do caos lá fora. Em outras palavras, o julgamento só veio depois que a salvação foi plenamente providenciada. Este é o padrão consistente de Deus ao longo das Escrituras. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele enviou anjos para resgatar Ló e sua família. Antes de enviar as pragas sobre o Egito, ele providenciou proteção para os israelitas através do sangue do Cordeiro Pascal nas portas. Antes de trazer julgamento final sobre o mundo, ele enviou seu próprio Filho como sacrifício pelos pecados da humanidade. A cruz de Cristo é a provisão final de Deus para a salvação. João 3:16 da manhã, talvez o verso mais famoso da Bíblia, captura esta verdade lindamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Note a palavra todo. A salvação não é restrita a um grupo étnico, classe social ou nível de educação. Está disponível para todo aquele que crê. O ladrão crucificado ao lado de Jesus, que reconheceu sua pecaminosidade e clamou por misericórdia em suas últimas horas, recebeu garantia: hoje estarás comigo no paraíso. A mensagem do Evangelho é que, embora todos tenham pecado e ficado aquém da glória de Deus, Jesus Cristo pagou o preço por esse pecado através de sua morte na cruz. Ele tomou sobre si o julgamento que merecíamos. 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos, provando sua vitória sobre o pecado, morte e inferno. Assim como havia uma porta aberta na arca para qualquer um disposto a entrar, há hoje uma porta aberta de salvação através de Jesus. Mas assim como a porta da arca eventualmente fechou, a porta da graça também fechará um dia. A resposta apropriada. O que devemos fazer? Diante de tudo que o dilúvio revela sobre o fim que muitos ignoram, qual é a resposta apropriada? O que devemos fazer com essas informações? 1.
Reconhecer a realidade do pecado e da necessidade. O primeiro passo é a honestidade brutal conosco mesmos. A Bíblia declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é que algumas pessoas são pecadoras enquanto outras são boas o suficiente. Todos nós falhamos em atingir o padrão de santidade de Deus. Romanos 3 versículo 10 a 12 cita: Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Este não é um exercício de autoflagelação miserável, mas reconhecimento realista de nossa condição. Como um paciente doente precisa primeiro admitir que está doente antes de buscar tratamento, precisamos reconhecer nossa necessidade espiritual antes de buscar a solução. 2. Arrepender-se genuinamente. Arrependimento significa mais do que sentir-se mal pelos pecados. Significa mudança completa de mente e direção. É dar meia volta, abandonar o caminho do pecado e voltar-se para Deus. João Batista pregou: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus iniciou seu ministério público com a mesma mensagem. Pedro, em seu primeiro sermão após Pentecostes, exortou a multidão: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Arrependimento genuíno produz mudança real de vida. Como disse João Batista: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 3. Colocar fé em Jesus Cristo. A salvação não vem através de boas obras, rituais religiosos, ou esforço humano. Paulo escreveu claramente: Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Fé significa confiança. Assim como Noé confiou que a arca o protegeria das águas, devemos confiar que Jesus nos salvará do julgamento que merecemos. É reconhecer que não podemos nos salvar e aceitar o que Cristo fez por nós. Romanos 10:9-10 explica: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. 4. Submeter-se ao senhorio de Cristo. Aceitar Jesus como Salvador também significa aceitá-lo como Senhor. Não podemos divorciar esses dois papéis. Se Ele é nosso Salvador, deve também ser nosso Senhor, o governante de nossas vidas. Jesus perguntou: Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Fé verdadeira se manifesta em obediência. Tiago escreveu: A fé sem obras é morta. Isso não significa que precisamos ser perfeitos ou que nos salvamos através de obediência. Mas significa que fé genuína produzirá mudança real. Como alguém disse, não somos salvos por obras, mas somos salvos para obras. 5. Viver em vigilância e prontidão. Uma vez tendo entrado na arca da salvação, não devemos nos acomodar espiritualmente. Jesus repetidamente instruiu seus seguidores a vigiarem e estarem prontos para seu retorno. Em Mateus 24, após descrever sinais de sua vinda e compará-los aos dias de Noé, Jesus diz: Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Viver em vigilância significa manter perspectiva eterna em meio às preocupações temporais. Significa não ficar tão enredado nos assuntos deste mundo que perdemos de vista o que realmente importa. 6. Compartilhar a mensagem com outros. Noé foi chamado pregador da justiça. Ele não apenas construiu a arca para si e sua família, ele advertiu outros sobre o julgamento vindouro. Nós também temos responsabilidade de compartilhar a mensagem de salvação. Jesus deu a grande comissão: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso não significa que todos são chamados a ser evangelistas profissionais ou pregadores. Mas significa que, tendo experimentado a salvação, devemos naturalmente querer que outros também a experimentem. Pedro escreveu: Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
Em um mundo que se dirige para o julgamento, o ato mais amoroso é advertir as pessoas e apontar-lhes o caminho de escape. Conclusão: a porta ainda está aberta. A história do dilúvio não é simplesmente relato histórico de eventos antigos. É advertência profética, lição moral e revelação do caráter de Deus, sua justiça, mas também sua misericórdia, seu julgamento, mas também sua provisão de salvação. O que o dilúvio revela sobre o fim que muitos ignoram pode ser resumido em várias verdades centrais. Primeiro, o julgamento é real. Deus não é apenas um velhinho bonachão no céu, que ignora o pecado e mal. Ele é santo e justo, e um dia acertará todas as contas. Aqueles que rejeitam sua provisão de salvação enfrentarão consequências eternas. Segundo, a salvação está disponível gratuitamente para todos que a aceitam. Assim como Noé construiu a arca seguindo instruções divinas, Deus providenciou salvação através de Jesus Cristo. A porta está aberta. O convite está estendido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Terceiro, a urgência. Não sabemos quando a porta fechará. Não sabemos quando Jesus retornará ou quando nossa vida terrena terminará. Agora é o dia da salvação. Quarto, as condições de nosso mundo atual refletem assustadoramente as condições dos dias de Noé. Os sinais que Jesus disse que precederiam seu retorno estão convergindo diante de nossos olhos. Seria tolo ignorar as advertências. Quinto, a maioria das pessoas, tragicamente, ignorará essas advertências, assim como fizeram nos dias de Noé. Elas estarão ocupadas demais com suas rotinas diárias, céticas demais sobre profecias antigas, ou simplesmente desinteressadas em questões espirituais. Mas isso não mudará a realidade do que está por vir. A questão então é: em qual grupo você estará? Entre aqueles que ignoram os avisos ou aqueles que respondem a eles? Entre aqueles confortavelmente fora da arca até que seja tarde demais, ou aqueles seguros dentro dela? Se você nunca aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, hoje é o dia para fazer isso. Não é complicado. Não requer rituais elaborados ou conhecimento teológico profundo. Requer apenas coração humilde reconhecendo necessidade e fé simples recebendo o presente que Deus oferece. Você pode orar algo assim: Deus, reconheço que sou pecador e que não posso me salvar. Creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. Peço perdão e aceito Jesus como meu Salvador e Senhor. Ajuda-me a viver para ti. Em nome de Jesus, amém. Se você orou essa oração com sinceridade, algo profundo aconteceu. Você passou da morte para a vida. Você entrou na arca espiritual. Você se tornou filho de Deus. Suas costas podem não formigarem, os céus podem não se abrir dramaticamente, mas a realidade mudou. A Bíblia promete a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se você já é cristão, deixe esta mensagem renovar seu senso de urgência. Vivemos em tempos extraordinários. Os sinais estão ao nosso redor. Jesus pode voltar a qualquer momento. A porta da graça ainda está aberta, mas não ficará aberta para sempre. Viva com perspectiva eterna. Compartilhe sua fé. Esteja vigilante. E acima de tudo, certifique-se de que você mesmo está firmemente plantado na arca da salvação, não presumindo baseado em religiosidade externa, mas baseado em relacionamento genuíno com Jesus Cristo. O dilúvio veio exatamente como Deus disse que viria. Noé foi vitorioso porque levou Deus a sério quando outros não levaram. O julgamento final também virá exatamente como Deus disse que virá. A questão é: você levará a sério esses avisos? A porta ainda está aberta, mas não ficará aberta para sempre. O convite é seu, a escolha é sua, e as consequências dessa escolha são eternas. Que você escolha sabiamente, enquanto ainda há tempo.